O Maieshi falava para a gente colocar a mente onde o corpo está. Então, se você tiver um dia ocupado, então agora é um momento bom para você deixar a mente estar onde o corpo está. Unir a mente com o corpo, para que nós possamos desfrutar dessa sessão agora. Se vocês quiserem colocando no chat de onde vocês estão falando, isso é muito inspirador. Essa sessão está sendo traduzida em 6 idiomas. Então, acho que nós vamos ter pessoas de todos os lugares do mundo. Eu queria dizer que eu não tenho ninguém para cuidar do meu filho aqui. Ele está super feliz assistindo TV, mas talvez em algum momento ele possa precisar de alguma coisa. Então pode ser que eu tenha que fazer alguma pausa aqui. Então é isso que a gente chama de conversa. É realmente uma conversa. Maravilhoso estar com você, com o tempo que você tiver. Então, eu queria que fosse tipo um show de TV, assim, ou como se a gente estivesse fazendo uma refeição juntos, e aí alguém abre a porta. Então, o que quer que aconteça, é muito bem-vindo. Então, eu vou dar uma olhadinha nele antes de começar. So maybe somebody can let me know when they think we've got everybody in from the waiting room. Vocês podem talvez me dizer quando todo mundo já tiver entrado. Enquanto isso, se as pessoas estiverem entrando, vocês podem, por favor, dizer de onde vocês estão falando, já que não é uma família tão internacional aqui. Então vocês podem colocar no chat que vocês estão falando do Brasil, possivelmente. A Fabrício está falando, nosso tradutor. Do Dalai Lama para o italiano, maravilhoso, da Candrulá. Ele também está participando aqui desta conversa. Wow, I'm seeing people from all over the world. Estou vendo pessoas de todos os lugares do mundo. Turquia, Inglaterra, França, México, Inglaterra, Somerset, UK, Firenze, Alemanha, Carolina do Norte. E vocês que estão me ouvindo podem colocar lá que vocês estão falando do Brasil. Switzerland, Romania. Suíça, Romênia. Shetland. Taiwan, Islândia, China, Brasil. Aí, Nandro. Brasil de novo. Rússia. Brasil. Muitas pessoas do Brasil, muito bem, fantástico. Itália, Brasil de novo. Munique. Argentina. LA, Los Angeles. Califórnia. Rússia outra vez. Então, tá bem. Eu vou sugerir que nós, então, comecemos ou continuemos. Meu nome é Alison e a Vitória me pediu algumas semanas ou meses atrás, não lembro bem, quando nós começamos a falar sobre essa sessão, nós fizemos um encontro, porque eu adoro essa organização, e acho que o Big Love é uma oportunidade maravilhosa, não só para conversar com o céu, mas de nos engajar também com um grande grupo de pessoas por todo o mundo. Então, eu queria começar com alguns pensamentos meus mesmos. Tem uma citação do Dalai Lama no website do FDCW que realmente parece ter a ver com essa semana. Ele diz, a questão mais importante que nós podemos nos perguntar para ter um mundo melhor é como é que nós podemos servir uns aos outros. A questão mais importante que nós podemos nos fazer para ter um mundo melhor é como nós podemos servir uns aos outros. Então, eu queria contar uma história minha de ontem. Era sábado à tarde, domingo à tarde, desculpa.
As pessoas budistas devem saber que a Candralá estava dando um ensinamento ontem, online, que é bem raro, é uma oportunidade muito especial, e era um ensinamento sobre como desenvolver o caminho do Bodhisattva, e era online só, não ia ficar gravado. E eu estava realmente procurando lá me sentar no sofá, com o Wi-Fi acontecendo, funcionando, e eu ouvi um pouquinho, e daí alguém bateu na minha porta, e a pessoa bateu de novo na porta, eu fui atender, e era uma pessoa sem teto, chamado David, que estava dormindo num lugar na frente da minha casa. E ele pediu se eu podia dar um pouco de café para ele. E eu realmente tive uma mistura de emoções, porque eu estava querendo tanto ouvir esse ensinamento sobre compaixão, mas como é que eu poderia ouvir um ensinamento sobre compaixão e fechar a porta na cara de uma pessoa que estava com frio e com fome e sozinha? Então, eu abri a porta, fiz café, daí nós comemos alguma coisa, conversamos e coisas assim. E, para mim, isso foi um exemplo mesmo muito importante do que está acontecendo no mundo nesse momento, porque todos nós sabemos sobre a importância de desenvolver as nossas aspirações pessoais e fazer um trabalho pessoal de serviço ao mundo, mas algumas vezes o mundo realmente bate na nossa porta e nós não temos nenhuma escolha a não ser ativa e apoiar. Então, essas escolhas todos nós temos que fazer. E é muito interessante pensar como o mundo mudou desde o início dessas conferências, como as coisas ficaram muito mais dramáticas. Então, perguntas sobre como encontrar esse equilíbrio entre demonstrar compaixão pelos outros e por nós mesmos, está ficando cada vez mais óbvias, como ser um bom pai, uma boa mãe, nesse mundo tão amedrontado e que traz tanto medo para os nossos filhos, para os nossos netos. As pessoas na rua, marchando para defender o futuro e tentando encontrar outras formas de se expressar. E como que nós podemos nutrir esses valores? Talvez por meio da prática de meditação e, ao mesmo tempo, ficando em contato com as notícias e apoiando as comunidades locais e globais. Como é que nós podemos encontrar a melhor forma de viver? Como estar no mundo, mas de uma forma integral, inteira? Então, eu espero que essas perguntas tenham surgido para vocês também. E nas próximas horas, nós vamos explorar algumas delas juntos. E nós tentamos estabelecer essa conversa e todo mundo tem alguma coisa válida para contribuir. E é muito importante termos tantas pessoas aqui participando, mas a gente não vai conseguir ouvir todos, mas talvez algumas coisas podem ser relevantes para todo mundo. Então, a forma como nós estruturamos essa sessão é nós vamos ter uma conversa com o Ocel, que concordou em responder algumas perguntas. E daí, no segundo momento, nós vamos falar sobre o Global Tree Initiative. E, em vez de eu só ficar fazendo perguntas, nós reunimos um grupo de pessoas aqui que trabalham com o Ocel em todo o mundo. Então, nós temos a Ana. Ai, tem um barulho aqui muito ruim. Desculpa. Nós temos Paulden, que é brasileiro. Totten Paulden, que vive na França. Nós temos o Javier, de Porto Rico. Lani, da Índia. Uma pessoa da Flórida. E uma pessoa da África do Sul. Pessoa da Itália. E todas essas pessoas trabalham, junto com muitos outros, com o Ocel nesse momento. Então, espero que vocês gostem da conversa. Então, eu não vou falar fazer muitas apresentações sobre o Ocel, porque eu acho que as pessoas conhecem, e se não, vocês têm muita informação na internet, mas eu vou dizer simplesmente que eu tive o privilégio de conhecer o Ocel há muitos anos, e eu sempre fui inspirada pela forma como ele se expressa no mundo, como sendo um filmmaker, um músico, pai, e ele coloca muitas coisas em movimento, muitas iniciativas. Ele é uma grande inspiração, na verdade. Então, eu vou passar para a Ângela. A Ana vai fazer algumas perguntas. Então, se você puder
abrir, então, ele é uma grande apoiadora da Fundação de Compaixão e Sabedoria, também é uma ativista, ela trabalha com a Transition Network em Liverpool e trabalha com o meio ambiente. Especialmente, ela está liderando um projeto que tem espaços de trabalho coletivos, assim. Então, ela trabalha com crianças e também replantando florestas. Então, Ana, por favor, vou passar para você. Eu acho que você tem algumas perguntas. Muito obrigada, Alison. Essa é uma apresentação muito bonita e é maravilhoso poder trazer isso neste momento. Nós estamos todos aqui juntos. Então, muito obrigada. Estou muito grata por estar aqui. Então, olá, Ocel. Oh, I think you're muted, sweetheart. Oh, there you go. Você precisa abrir o microfone. Bom. Então, muito bom ver você. Bom, então vamos começar. Nós podemos começar com o que mais importa para você nesse momento, sobre o que você está pensando, o que você acha que seria bom oferecer para a sociedade. Bom, primeiro eu queria dizer olá a todos, primeiro. Muito bom ver tantas pessoas lindas aqui. E todos temos a mesma intenção, que é melhorar a vida das pessoas e fazer com que a vida seja significativa de alguma maneira. E para cada pessoa isso é diferente. Então, cada um tem a sua perspectiva e sua experiência. Mas para mim, o que eu acho mais valioso e importante na vida é realmente ter boas intenções e atitudes, porque essa é a chave realmente para todo o resto, seja para mim mesmo, para as relações com os outros. Então, se nós não temos isso alinhado realmente, então fica difícil dar seguimento nessa vida, dos nossos objetivos na vida. Então, acho que essa é a base. Eu nem dei uma chance para você falar, cumprimentar as pessoas, chegar direito, mas eu acho que sim, atitude. Realmente. Você conhece minha jornada, eu sei que muitas pessoas, você conhece a jornada de muitas pessoas também, a forma como que nós nos preocupamos com o mundo. Então, sim, para mim, para nós mesmos e para os outros, não é só um caminho, tem duas vias, para dentro e para fora. Então, existem dois tipos de atitude, na verdade. A mais difícil é aquela que vem para dentro, porque a gente já acha que sabe tudo, né? Sim, a atitude com nós mesmos é muito desafiadora mesmo. E muda tanto dependendo das coisas externas, né? Então, as coisas mudam fora e essa relação muda também. Então, sim. Então... Não, tem um barulho que não foi dele, foi de uma outra pessoa. Daqui a pouco uma criancinha entra aí. Não, ele está tranquilo agora. E ele está grande também. Ele está com 4 anos e 4 meses. Ele já tem uma boa memória, ele é muito bom em lógica, ele tenta me enganar muitas vezes já, o que me agrada muito por enquanto. Mas eu não sei quanto tempo isso vai durar. Talvez daqui a pouco ele comece a me enganar e aí a coisa pode ficar complicada para mim. Yeah, for sure. Like my little boy who's 6. Sei, meu menininho tem 6 e ele fala: mãe, fica na cama, vamos falar sobre budismo. Então, para o meu marido, ele fala: nós vamos falar sobre esporte, vamos ficar sobre esporte aqui. Então, ele fala: fica aqui, vamos conversar sobre um pouquinho mais, sobre o que você gosta, na verdade. Então, as nossas vidas pessoais nos impactam tanto. Como é que você poderia dizer sobre a sua jornada, sobre a sua história de vida? Como que isso se manifesta no trabalho que você está fazendo neste momento? Bom, eu acho que eu posso conectar
o que você estava falando antes e agora com essa pergunta, porque, de alguma maneira, isso tem a ver com meu filho também, porque ele sabe exatamente o que me agrada, como você disse. Ah, vamos falar sobre os Budas. Então, quando ele fala tibetano, ou quando ele dança, isso me alegra muito, quando ele toca, quando ele fala tibetano. Então, ele sabe o que fazer para me agradar, para conseguir o que ele quer. E eu acho que isso tem a ver com a minha história também. As coisas que eu realmente valorizo é a liberdade de expressão, movimento, dançar. Isso é alguma coisa, é algo que eu gosto muito. E quando eu vejo meu filho dançando, aquilo me alegra de alguma maneira. Mesmo que não seja o melhor valor do Dharma, o melhor conceito do Dharma. Mas, para mim, é bonito ver isso, porque é uma forma de expressão livre. E claro que a minha história, minha cultura tibetano-oriental também é algo que é uma base para mim também, de alguma maneira. Então, minha forma de pensar é muito oriental, de uma certa maneira, mesmo que muitas vezes a minha atitude seja ocidental. E eu sinto que, de alguma maneira, ao longo dos anos e tudo que eu vivi, talvez eu tenha me tornado algo que poderia ser útil para a humanidade e o que eu poderia realmente ajudar. Eu poderia compartilhar minhas experiências, a combinação de situações que eu vivi, poderia ser útil, sabe, para compartilhar com as pessoas. Claro que eu estou sempre aprendendo, mas agora eu cheguei nesse ponto em que é um ponto interessante de vista, vamos dizer assim, de visão, que poderia ser útil para algumas pessoas. Sim, a quantidade, a variedade, as coisas diferentes que você fez, que você faz fisicamente, experiencia, estando com as pessoas. Sim, isso adiciona muito, porque nós podemos nos conectar com as pessoas por meio da experiência delas, e a experiência externa, mas potencialmente também a experiência interna também. Então, existe esse tipo de jornada própria que traz muitas coisas para a mesa para as pessoas, né? Então, muito obrigada. E é claro que tem a ver com compartilhar, não é? Que é o que nós estamos fazendo aqui. Eu sempre me pergunto faço essas perguntas, desde que eu era muito jovem, sabe? Porque eu estava naquele tipo de mundo da filosofia, do pensar, tentar compreender o que nós estamos fazendo aqui. E depois de todos esses anos, eu ainda sinto que isso tem a ver com compartilhar mesmo. Eu realmente sinto que o que nós estamos fazendo é isso, é compartilhar quem nós somos e o que os outros são e aprender com essa experiência de compartilhamento. E mesmo que nós não quisermos compartilhar, nós não temos escolha, nós estamos compartilhando tudo, literalmente. O ar, o lugar, a comida, a água, o espaço. Nós estamos constantemente compartilhando, então nós não temos escolha, mesmo que a gente não quiser, nós não temos nenhuma escolha, nós precisamos compartilhar. Então, eu acho que é bonito isso. É muito bonita essa oportunidade que nós temos de realmente sermos capazes de experienciar essa vida, essa vida completa e compartilhada. Então, para mim, pessoalmente, ensinando e no Mahaspace, eu posso também sentir essa interconexão e compartilhar essa riqueza. Isso tem sido tão lindo. E nós vamos falar mais à frente. Mas é bom saber disso. É muito importante. Então, como a Alison disse, nós estamos vivendo nesse tempo muito diferente e parece que acelerado, se movendo instável de uma certa maneira. Então, muitas pessoas atravessaram muitas experiências difíceis, trauma por conta do Covid, por conta de situações individuais. Mais e mais nós estamos ouvindo as pessoas falando sobre trauma. Então, você tem algum conselho que você gostaria de compartilhar trabalhando com trauma e compreendendo isso? Bom, eu acho que, de uma certa maneira, todos nós temos traumas.
porque nós estamos tendo experiências muito violentas, estamos vivenciando experiências muito violentas. Toda bolha de conforto, de êxtase, isso, que ficar por aí sem ter que fazer nada, sem precisar fazer nada, só ter essa voz no útero da mãe que está ali, aquela voz como se a gente estivesse dentro do útero da nossa mãe. Isso já é uma experiência muito agradável, estar no útero da mãe, mas de repente nós somos empurrados, nós não temos escolha, até para sobreviver, porque nós não vamos... Se a gente não sair naquele momento, a gente não sai nunca mais. Então, nós somos empurrados, de uma certa maneira, e empurrados para fora, pelo universo, de uma certa maneira. Então, essa experiência é bem traumática, especialmente se você nasce num hospital, levanta você, bate em você, dá um tapa na sua bunda. É uma coisa... Ou na cesárea, que as pessoas cortam a mãe. Então, são experiências traumáticas. Essa primeira respiração que nós temos fora do útero da nossa mãe é muito dura. É uma experiência muito dura como recém-nascido. Então, eu duvido que alguém não tenha passado por esse trauma. Se a gente começar a analisar, da mesma maneira, todos nós somos meditadores, de alguma forma, nós ficamos 9 meses ali, devagarzinho, dentro do útero da mãe, e se crescendo devagarzinho, como se fosse um retiro dentro do útero da nossa mãe. Nós somos obrigados a sair. Então, assim, nós começamos a entender que nós não somos muito diferentes uns dos outros. Nós temos muitas coisas em comum. E eu acho que pensar que algumas pessoas... mesmo para si mesmos, né? As pessoas podem pensar, eu tive um trauma, eu sou diferente, eu sou machucada, essas coisas que nos separam das outras pessoas. Nós queremos ser parte da humanidade, nós somos uma tribo, na verdade, e nós vivemos em tribos em milhares ou centenas de milhares de anos. Então, nós realmente temos essa tendência de querer ser parte de um grupo, de uma tribo, da nossa família. E eu não sei, eu acho que é importante sentir essa conexão e compreender isso. Então, por exemplo, quando você diz, sim, se você tem um trauma, você é diferente. Então, é como se nós estivéssemos nos separando das outras pessoas. Não é que ninguém tem um trauma, todo mundo tem. Todo mundo sofreu um trauma. Nós somos o Samsara, não é? Como é que nós não vamos ter um trauma? Óbvio que nós temos. Não é uma tarefa muito fácil viver no Samsara. Então, eu acho que o primeiro passo é entender que todos nós temos essa base comum. E nós não somos tão diferentes uns dos outros. Se uma outra pessoa passou por um trauma e nós conseguimos nos conectar com elas, nós conseguimos compreender que se nós tivermos esse trauma, nós podemos nos relacionar com essas pessoas que também sofreram o mesmo tipo de trauma, como se fosse uma outra base, mas todos nós temos essa mesma base. Claro que existem níveis diferentes de trauma que podem nos afetar ao longo da nossa vida, mas eu acho que uma vez que nós conseguimos compreender nós mesmos, esses mecanismos da nossa mente, então é muito mais fácil adaptar e analisar e verdadeiramente começar a olhar de fora, porque o trauma só funciona quando você tem um grande ego, de uma certa maneira, quando você é autocentrado. Então, o trauma realmente tem um efeito muito ativo em você. Mas, se você não tem esse autocentramento, como esse grande eu, se é um eu normal qualquer, então o trauma não é tão pesado. E eu acho que isso é realmente de onde a gente pode começar. Se você sente que teve um trauma, você pode tentar começar o eu negativo menor e o positivo maior. Então, eu estou falando da minha própria experiência também, de pessoas também que eu trabalho, amigos meus, e também de mim mesma, minhas próprias experiências. Então, sim, você trabalhou comigo muito tempo também? Você sabe que sim.
Nós estamos todos vivendo isso. Esse tempo está trazendo tudo isso à superfície, nossos próprios, a nossa própria mente está vindo tudo à superfície, parece. Então, essa atitude de voltar para a nossa própria experiência, né, de conexão. Muito obrigado, Elson. Então, eu acho que eu vou passar para a Alison de novo, então. Muito obrigada, Ana. Vamos falar mais daqui a uns instantes, então. Ah, o Norbo no fundo ali. Oi, Norbo. Como ele está grande. Todas as pessoas falam sempre isso para as crianças, né? Tá falando oi. Tá falando oi. Quem? Todo mundo tá falando oi para você. Olá. Ele fala espanhol. Oi, lindo. Oi, Norbo. Oi, Norbo. Olá. Que graça. Então, Marcel, podemos continuar? Ou... Deixa eu ver o que ele precisa. Espera só um pouquinho. Tá vendo muitas pessoas. 234 pessoas. Nossa, 234! Tá rolando uma negociação ali. Então, vamos lá, vamos seguir. Então, eu vou passar para Venerável Calden. É uma reunião de amigos aqui, de amigos antigos. Calden também é alguém que trabalha com você há muitos anos. Ele é originalmente do Brasil, mas ele é um advogado e ele trabalha em muitos lugares da FPMT, e que é a organização associada à FDCW. E o Calden é assistente do monastério Nalanda, na França. Mas ele é um monge, né? Ele está usando vestes de monge. Então, eu nem preciso falar muito mais, mas ele é alguém que realmente tomou uma decisão muito poderosa sobre como estabelecer a intenção e dirigir sua vida no serviço aos outros. Então se está bem, então ele vai fazer algumas perguntas para você, Ossel, e nós vamos conversar sobre isso. Tudo bem, Calden? Sim, muito obrigada, Alison. Ou talvez você possa perguntar para o Norbo, fazer perguntas para o Norbo. Os dois sumiram agora. Então, se nós tivermos que fazer perguntas sobre compaixão para crianças, as crianças têm as melhores respostas. O Norbo cachorrinho aqui, eles são muito compassivos. A gente pode realmente dizer que os cachorros e as crianças são muito bons em compaixão. O Norbo cresceu tanto, ele é uma criança muito, muito linda. É um exemplo, o Osso é um exemplo de pai, um grande exemplo de como criar um filho. Com certeza. Acho que alguém entrando na sala da Alison também. Ele ouviu compaixão e ele apareceu aqui. Então, acho que ele vai levar o Norbo para baixo ali, daí nós vamos falar sobre compaixão. O cachorrinho também está indo. Eu acho que Calden, falando sobre compaixão, como que você define compaixão? Bom, eu acho que nós falamos tanto sobre compaixão nos últimos tempos, nossa última semana. Acho que é uma coisa muito importante. Acho que é bom a gente conversar com o Ossel também. Tudo bem aí, Ossel? Muito obrigado. Como você está, meu amigo? Tudo bem por aqui. Faz tempo que a gente não se vê. Você precisa vir me visitar. Como é que foi a caminhada de Roma para Santiago? Foi maravilhosa. Eu recebi muita compaixão, na verdade. Foi o dia que eu aprendi que os italianos são muito gentis. Eles foram muito gentis conosco, com esses monges jovenzinhos, vestidos de monge. Foi muito legal, muito bom. Então, nós falamos, a forma como todos nós nascemos. Eu acho que nós nascemos com compaixão, a gente aprende a ser compassivo. Bom, eu acho que nós precisamos aprender como nos relacionar com o mundo.
depois que nós nascemos. Mas eu acho que a compaixão, ou o amor, talvez, eu acho que é uma coisa inata, porque nós estamos vivos. Então, alguém disse que eu penso, logo existo, ou sei lá, alguma coisa assim. Eu acho que no momento em que nós estamos vivos, existe amor. Porque amor, vida é amor. Ou amor é vida, alguma coisa assim, sei lá. Então, nós temos essa capacidade de compaixão, certo? Eu acho que nós temos a compaixão como parte de nós. Sempre. Se nós usamos ou se nós fazemos contato com isso, isso é uma outra história. Mas eu acho que, sim, nós somos amor. Nós somos compaixão. Eu acho que é isso que nós somos. É parte do que nós somos. Porque a corporificação da vida é isso, é a criação, a existência. Isso é amor. A relação entre uma pessoa e outra, com certeza. E, de uma certa forma, você está dizendo se nós usamos ou não, como se, você tem uma vida tão maravilhosa, você já fez tantas coisas, já esteve em tantos lugares, com realidades tão diferentes. Você acha qual que você acha que é a melhor forma de desenvolver essa compaixão? Ou esse coração caloroso? Bom, eu acho que o primeiro passo seria, claro, a gratidão, realmente. Porque a gratidão realmente nos ajuda a ver tudo que nós já temos. Porque se nós não temos gratidão, então nós não temos consciência do outro. Porque nós só pensam em conseguir as coisas que nós não temos. Então, de uma certa forma, a educação tem sido sutilmente colocado isso na nossa psique, o consumismo. Então, os valores externos. Então, isso eu acho que é o ponto de partida. Acho que nós precisamos trocar isso um pouquinho. Em vez de focar no que é externo, começar a focar no que é interno, dentro de nós. Porque muitas vezes o que acontece é que nós perdemos contato com nós mesmos. E quando nós perdemos contato com nós mesmos, nós perdemos o contato com todos os outros. Então, nós ficamos desesperados para ter aquela conexão com os outros, mas nós tentamos resolver essa conexão dentro de nós mesmos. Então, as conexões, elas continuam como elas são. Nós não somos capazes de mudar ou de melhorar, porque nós estamos realmente focados na base, que é o que realmente importa, que é a compaixão por si mesmo, começando com os bilhões de seres que realmente existem dentro do nosso corpo. Nós trabalhamos 24 horas por dia, constantemente, por nós, incondicionalmente, e nós estamos sob nossa proteção, na nossa vibe. Então, nós temos uma grande responsabilidade. E uma outra forma de ver esse processo, se a gente não vemos esse processo, é difícil a gente ter compaixão pelos outros. Isso se torna só um conceito, não se torna realmente uma ação verdadeira, significativa, que empodera, com uma força muito, muito intensa, com a necessidade de ter, que melhorar a si mesmo para poder oferecer algo para realmente ajudar o outro, nas várias das formas. Então, eu acho que esse é o começo da compaixão da Bodhicitta. É realmente a forma como eu sinto. Isso que eu tenho investigado um pouquinho. Eu acho que ele congelou. Acho que o Calden congelou. Calden's frozen for a moment. Ele congelou um pouquinho. Ele está meditando na vacuidade por uns instantes ali. Você viu? Até ele parece assim. Agora voltou. Calden, você estava de volta, então? Can you hear me? Yes. Você consegue me ouvir?
Como está a internet aí na Holanda? Na verdade, hoje, então, eles mudaram a internet, então todas as coisas estão meio estranhas aqui. Eu estava pensando que, de alguma forma, eu acho que concordo completamente contigo que a gente deve começar pela gratidão, mas acho que as pessoas, às vezes, perdem essa questão de que precisam cuidar de si e cuidar dos outros. Como é que a gente encontra esse equilíbrio entre se desenvolver, ser compassivo consigo mesmos e ser compassivo com os outros, ou trabalhar pelos outros? Como que você acha que a gente pode encontrar esse equilíbrio? Eu acho que o primeiro passo é realmente começar a desfrutar da sua própria companhia. Se você não gosta da sua própria companhia e fica desesperado para ficar com os outros, e para se distrair, ou para se divertir, ou fazer isso, aquilo, ir para lá, para cá, sei lá o quê, é porque você realmente não desfruta da sua própria companhia, não gosta da sua própria companhia. E se você não gosta da sua própria companhia, é difícil ter essa compaixão, esse sentimento de compaixão. Porque compaixão, na verdade, não é realmente empatia, sabe? Você pode ter empatia, mas não é a mesma coisa que compaixão. Porque você pode sentir pena de alguém, mas você não sente pena quando alguma coisa acontece com você. É um tipo diferente de sentimento quando alguma coisa acontece contigo. É bem diferente, né? Alguma coisa acontece com seu vizinho, com seu amigo, é muito diferente quando acontece com você. Você pode se sentir triste, ficar triste, querer ajudar, você pode se frustrar ou infeliz e mesmo sofrer pelos outros, mas nunca vai ser igual como quando acontece contigo. Então, por isso, para ter uma verdadeira compaixão, você precisa começar aplicando o mesmo sentimento para si mesmo, que você tem consigo mesmo, na direção dos outros. Mas o sentimento por você não for amor verdadeiro ou companhia, ou se é meio que uma relação de amor e ódio, você realmente tenta fugir de si mesmo. Então, é bem difícil de você realmente aplicar essa compaixão aos outros. Porque você fica só movendo de um lugar para o outro, meio que dando uma volta nas coisas, pulando, evitando, colocando alguma coisa como se fosse substituindo. A gente substitui uma coisa por outra. E nós não conseguimos realmente cuidar do espaço que fica para trás ali. Então, quando nós cuidamos desse espaço, então, o que quer que a gente coloque nesse espaço não importa muito, porque o espaço toma conta de si mesmo. Muito bonito. Muito obrigada. Acho que termina com essa pergunta, com essa palavra espaço, porque acho que a próxima coisa que nós vamos falar é o Marspace, que é uma iniciativa. Marspace é uma iniciativa. Muito obrigado, Calden. Então, eu gostaria de apresentar o Javier na conversa aqui. Eu só queria terminar. Eu queria agradecer, me ajudar. Muito obrigado por me ajudar a me transformar em um poeta. Eu sempre me inspiro com essas perguntas. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bom. Então agora a gente pode trazer o Javier para a conversa. Sei que vocês passaram um tempo juntos na Itália. Oi, Javier, muito bom ver você. O Javier está envolvido por muitos anos. Ele é um advogado. Ele é nascido e cresceu em Porto Rico. E acho que desde 2018 ele vem procurando alguma coisa mais significativa na vida dele. E isso acontece com algumas pessoas, mas ele acabou tentando encontrar um espaço onde ele pudesse se descobrir e ele descobriu os movimentos das ecovilas, e ele começou esse processo de desenvolvimento de ecovilas. Então, se você puder conversar com o Ocel sobre a vida, sobre a visão dele sobre Marspace. Olá, Ocel. Thank you for having me here. Muito obrigada por me convidar, por me dar essa oportunidade. Então, minha primeira pergunta é
a situação humana está bem complicada nesse momento. Na sua visão, que tipo de mudanças nós precisamos fazer na forma como nós vivemos? Bom, direto ao ponto, Javier. Bom, eu acho que as mudanças precisam ser pequenas para a gente começar, porque nós não podemos esperar construir o telhado de uma casa se nós não temos a fundação. Então, o primeiro passo seria construir a fundação. Mas, claro que a gente precisa planejar a casa, mas a atividade seria fazer a fundação. Então, conceito semelhante de se aprofundar nessa situação seria focar nos pequenos detalhes, especialmente no que nós consumimos, eu acho, no consumismo. Então, por exemplo, que tipo de... O que nós consumimos, basicamente, e as consequências ou o impacto que isso tem. Eu acho que parece pequeno isso, individualmente, mas quando se torna numa escala maior, então isso tem um impacto gigante. Não sei quantos litros de água nós desperdiçamos todo dia, mas poderia ser mais de talvez o Jack saiba. Eu esqueci o número, mas é muito. O número de litros de água que nós desperdiçamos e quantas garrafas de água nós jogamos fora. Então, se nós tivermos um recipiente adequado de água que não seja plástica, porque no longo prazo isso pode trazer danos para o organismo. Então, eu tenho um amigo que diz que se você tomar 5 ou 6 garrafas de água plástica, fica muito difícil você ter filhos depois, porque essas moléculas pequenas de plástico acabam penetrando no seu corpo e causando danos. Então, a gente não sabe as consequências, na verdade, porque nós temos essas garrafas de plástico por aí, mas não há muito tempo. Então, quando eu viajei para a África alguns anos atrás, 5 ou 6 anos atrás, eu viajei para o Marrocos, de van, até perto da Mauritânia. E eu me lembro de ficar numa vila bem pequena, uma vila bem remota, bem livre dos turistas, mas essas vilas eram incríveis, as pessoas eram incríveis, o lugar era incrível, tudo era incrível. Mas o rio e a praia estava completamente tomada de plástico, uma coisa insana, impressionante. Isso porque as pessoas ainda viviam da mesma forma que elas viviam, sem ser educadas sobre as consequências do plástico. Então, elas jogavam... antigamente, elas jogavam no rio as coisas orgânicas e aquilo ia para o mar. Eles, tudo bem, dava tudo certo. Mas aí, os plásticos entraram na jogada, então todo mundo continuou vivendo da mesma forma, sem serem educados sobre o impacto do que teria jogar plástico no rio. Então, todas as vilas e todo lugar ali por perto, muitos lugares, em todo mundo, na verdade, acontece a mesma coisa, mas eu vi isso nesse lugar. E tinha um grupo de pessoas que se prontificaram a ajudar a recolher aqueles lixos todo dia, e as pessoas da vila precisavam pagar uma coisa mínima, realmente pouco dinheiro, não sei, talvez, sei lá, $10 por ano, sei lá, alguma coisa assim. Para que para os caminhões poderem ir lá recolher o lixo, eles não queriam pagar. Eles preferiam continuar jogando o lixo no rio e deixar tudo aquilo ir para o mar. Então, você ia para o mar, você realmente podia andar, você não conseguia andar na praia. Era um lugar lindo, mágico, mas eu não consigo nem imaginar como era antes daquilo, né? A coisa era maravilhosa. Talvez esse lugar tenha melhorado, mas ainda isso acontece. Isso é uma vila bem pequenininha. E a quantidade de lixo e de plástico que tinha lá era uma coisa insana. Era insano. Era uma vila super pequenininha. Mas imagina isso
em grande escala como que é. E a razão principal é porque a informação, a educação, a compreensão, o conhecimento sobre aquilo não existia, porque realmente educar precisa ser uma coisa responsável. A gente se responsabilizar pelas nossas ações. Isso é uma ação que pode te ajudar a entender quem você é, aonde você pertence e qual é a sua relação com o mundo, sabe? Como você se move, como você vive, tem consequências. Então, eu acho que essas coisas são muito importantes. E é por isso que esses detalhes pequenos são importantes, que é o que você consome e como que aquilo realmente, como que você lida com aquilo que você consome, depois que você consome. Mas isso vem da educação, você precisa ser capaz de saber como lidar com isso, porque ninguém ensina você, na verdade. Você joga essas coisas fora, esse consumismo entrou aqui na nossa vida e a gente não sabe realmente como lidar com as consequências de tudo isso. Não só com a nossa própria mente, nossos desejos, e nossa impaciência, e a nossa insatisfação, tudo isso, mas também no reino físico. Quais são as consequências do que nós fazemos no longo prazo, não só para nós, mas para as outras gerações também que vêm por aí. Então, eu acho que, por exemplo, a FDCW tem um papel muito importante como educação, para educar as pessoas. Eu começaria com isso, sabe? Com o que você consome, o que você faz com o lixo. Pelo menos, por exemplo, aqui onde eu moro, na Catalunha, tudo é muito bem separado, nós temos recicláveis, orgânicos, nós temos todo o resto, e daí o lixo comum. Então, todo mundo divide isso, separa e lida com isso separadamente. Claro que depois o lixo se torna um negócio da máfia. Na maior parte dos países é isso que acontece. Tem o lado negro do lixo. Então, eles falam, esse é o nosso lixo. Ninguém pode tocar. Uma vez que você joga fora, aquilo se torna do governo, aquilo se torna um negócio. Mas eu acho que esse é o primeiro passo. Realmente ter a intenção de nos educarmos e daí colocar aquilo em prática. Então, se você começa com esses detalhes pequenos, então, eu acho que devagar nós conseguimos fazer uma diferença. Nós já estamos fazendo uma diferença, de uma forma negativa, em muitos aspectos, nossa vida diária, cotidiana. Então, nós também podemos começar a nos mover numa outra direção. Obrigado. Eu quero falar ou perguntar para você alguma coisa sobre Maha Space. Onde que esse Maha Space entra nessa mudança que nós queremos fazer na forma como nós vivemos? Nessa mudança do consumismo e da educação. Bom, primeiro nós precisamos voltar um pouquinho sobre como surgiu esse nome. Então, esse nome veio para mim 10 minutos antes daquele terremoto que houve no Nepal. Nós tínhamos organizado uma peregrinação, provavelmente a última que eu fiz e que eu organizei. E então nós estávamos no Nepal naquela semana. E daí era um sábado. E era mais ou menos meio-dia, nós tínhamos terminado a aula de yoga, nós estávamos tomando café no Copan, na cafeteria. E daí o nome surgiu aqui para mim, porque Mahayana significa o caminho universal, certo? Que é a técnica que funciona para todos e que nós podemos usar para realmente melhorar quem nós somos e nos transformarmos no nosso pleno potencial. É isso que significa para mim Mahayana. Então, Maha é universal, significa universal. Então, eu estava pensando para um nome para a nossa ecovila ou para uma ecocomunidades. Então, esse nome surgiu, Maha Space. Falei, puxa, que nome melhor que esse, né? Porque é um espaço, nós somos o espaço. O espaço é o quinto elemento.
Eu não sei se o Bruce Willis concordaria com isso, mas o quinto elemento é o espaço, na verdade. Então, o quinto elemento é o espaço. E a mente é o sexto elemento, talvez. Não sei. Quem sabe, né? Acho que alguém... I don't know, I'm asking. Eu não sei, eu estou perguntando. Tem alguém falando, sei lá. Se o quinto elemento é o espaço, qual que é o sexto elemento, será? Eu não sei, ninguém sabe. Bom, é um quiz, não estou brincando. Então, eu pensei que Maha Space significa espaço universal. Então, achei que seria o nome ideal. E esse nome veio para mim, então, 2 minutos depois, BUM! O terremoto 7.9. Acho que foi mais ou menos 8, na verdade. Mas eles diminuíram um pouquinho para 7.9. Mas acho que foi 8, na escala Richter, né? Então, foi um terremoto intenso, foi uma experiência intensa. E depois daquilo, eu pensei, nossa, isso é um sinal, eu acho. Então, eu pensei no nome muitas vezes, mas eu acho que esse é o nome certo mesmo, Maha Space. E claro que, o que significa isso, na verdade? Significa um lugar onde nós podemos realizar o nosso potencial. Não é só um conceito intelectual que nós lemos, nós temos que fazer tudo aqui e aqui. Mas, na verdade, espaço onde nós todos podemos compartilhar isso. Um despertar espiritual, experiência e tudo. Então, isso tem a ver com compartilhar, na verdade. Seja música, arte, ou conversas, ou cozinhar, ou jardinagem, ou meditação. Não importa, na verdade. O que importa é a intenção que tem atrás e a forma como nós fazemos. Porque, no fim, tudo que nós fazemos na vida tem uma intenção. E claro que nós precisamos de um lugar onde as pessoas possam se desconectar e se reconectar, para poderem ser capazes de alinhar os hábitos, porque nós somos criaturas de hábitos, nós tendemos a repetir os hábitos muito, e nós tendemos a ter muitas dificuldades em se desconectar desses ciclos de hábitos. Então, nós realmente precisamos de ajuda, nós precisamos de apoio, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de um lugar onde nós possamos ser capazes de ter sucesso nesse despertar espiritual e nessa missão. Então, porque, de uma certa forma, nós nos sentimos isolados. Todos nós nos sentimos isolados, de uma certa forma. Então, muitas vezes, a forma como nós preenchemos esse sentimento de solidão é consumindo, certo? Consumindo, se distrair com, sei lá, o que quer que seja. Tem muitas coisas, diferentes tipos de fixação. Pode ser fixação, coisas sem forma, materiais, as pessoas são diferentes. Mas nós sofremos muito, porque nós não temos guia, nós não temos orientação, nós temos esse calor, essa companhia que nós precisamos como uma tribo para ser capazes de se desenvolver. Porque muitas vezes, quando nós somos capazes de dar, nós somos maiores, muito maiores do que quando nós recebemos, ou quando nós tomamos, ou quando nós temos que fazer alguma coisa só por nós. Quando nós temos que compartilhar e fazer coisas pelos outros, então nós nos tornamos maiores. E isso também é uma maneira eu acho que é uma verdade universal também, é a física do universo, o karma, de uma certa forma, é assim. Quando nós temos essa intenção de ajudar, então nós nos tornamos maiores, de uma certa forma. E quando a gente fala em intenções autocentradas, de ficar felizes só para nós, a gente se torna menor, porque a gente fica tentando conseguir coisas, tomar coisas. Então, eu sei lá, estou brincando aqui com as palavras um pouco, mas eu sinto que nós realmente precisamos de um alinhamento dos hábitos. Nós realmente precisamos. Pelo menos eu preciso. Eu estou falando por mim mesma aqui. Muitas vezes eu sinto que eu realmente aprecio o espaço,
onde muitas coisas, pessoas lindas podem compartilhar experiências e ajudar uns aos outros a alinhar isso, sabe? Porque nós não nascemos para viver em cavernas isoladas, em apartamentos, em blocos de cimento, com, sei lá, 40, 50, 60, 80 andares. E você você vive num apartamento pequenininho e você não conhece nem o seu vizinho do lado ali. Então, no fim, claro que acontece todo dia, mas como é que nós podemos nos conectar com nós mesmos e com os outros? Então, nós realmente precisamos de um espaço seguro. E onde seria melhor fazer isso do que na natureza? Onde nós podemos aprender, porque reaprender, na verdade, porque nós perdemos essa informação que nós costumávamos ter de plantar, colher, comer. A gente não sabe mais isso. A gente não sabe nem o que a gente come hoje em dia. Sei lá, será que nós sabemos o que nós estamos comendo? De onde vem? Como que aquilo foi produzido? Sei lá, o processo? O que está dentro daquilo? No passado, ou 200 anos atrás, as mudanças foram tão rápidas dos últimos 200 anos que se nós não começarmos realmente a dar passos de criança, pequenos passos de reaprender o que nós perdemos, então eu acho que possivelmente a direção que nós estamos indo não vai ser muito interessante, sabe? Não é muito brilhante isso, como você diz. Você usou essa palavra negro, né? Que palavra que você usou, Javier? Bleak. Triste, um lugar sombrio. Sim, é depressivo pensar assim. Eu sinto que isso não ajuda, na verdade. Quando nós temos correntes de pensamentos que nos trazem para baixo, isso não ajuda. E é por isso que eu acho que a gratidão é um grande empurrão e uma grande prática de meditação para nos ajudar a nos tornarmos maiores, sabe? E sermos capazes de realmente fazer as coisas, atravessar as várias dificuldades que nós precisamos atravessar. Então, só para resumir, eu acho que a Mahaspace pode ser uma terra, pode ser na natureza, onde as pessoas podem vir, sei lá, por uma semana ou 2 semanas, ou se conectar, desconectados da vida caótica cotidiana que elas têm, ir para lá, se conectar com as pessoas, com as atividades, se reencontrar, compreender, aprender como voltar para a vida delas e ter hábitos diferentes que podem melhorar a vida delas. Mas para colocar isso em prática, ler um livro ou assistir um filme não vai acontecer. Nós realmente precisamos sair do nosso caminho e entrar numa situação onde, de certa forma, força você a ver que você pode fazer coisas muito melhores. Comendo de uma forma, coisas mais saudáveis, compreender realmente o que você está comendo, de onde está vindo aquela comida, fazer essas atividades com as mãos, criar coisas, porque nós mesmos somos uma criação. Que coisa melhor do que criar alguma coisa para nos compreender melhor? E da mesma maneira, tantas coisas, tem tantas metáforas nessa vida. Então, seria um lugar para todo mundo compartilhar tudo. Quem eles são, o que eles querem, o que eles não querem, todas as coisas boas, as coisas ruins. Então, a gente poderia realmente compreender nós mesmos melhor. E daí, quando a gente volta, então, para a nossa vida, a gente pode ser mais feliz, mais produtivo, humanos mais felizes e mais produtivos, sem ter e a gente pode ter resultados muito drásticos no nosso estilo de vida, porque muitas vezes a gente nem sabe o que nós estamos fazendo todo dia, a gente só faz, porque nós temos uma inércia e a gente só continua fazendo, mas sem nem saber por que nós estamos fazendo as coisas. Bom, às vezes desconectar, conectar e depois voltar, para começar a compreender e ver as coisas melhor, de uma forma melhor, quem nós somos, o que nós realmente queremos fazer. Muito obrigado. Então, qual é a sua visão no longo prazo do Mahaspace? Bom,
Eu realmente espero que o Mahaspace possa beneficiar muitas pessoas e que algum dia possa ser capaz de oferecer uma reeducação para as pessoas compreenderem os verdadeiros valores, o que faz com que elas sejam verdadeiramente felizes. Porque todo mundo quer ser feliz. Ninguém... Mas a gente está indo para o lado errado. Então, é isso que eu gostaria de ver. Talvez no budismo, a palavra felicidade, a felicidade no Dharma não é o objetivo final, mas é um passo importante. Eu não estou falando só de felicidade temporária, mas eu estou falando dessa satisfação, sabe, interna, sentir que nós somos úteis, que nós somos amados e de que nós temos muito mais para oferecer. Eu acho que isso, para mim, realmente é o começo de algo que nós realmente podemos começar a sentir, a tocar. Muito obrigado. Uau, muito obrigado, Oscar e Javier. Isso foi realmente fascinante. E uma conversa profunda que aconteceu aí. Eu mal posso esperar para ler a transcrição dessa conversa. Então, nós vamos ter que fazer a missão e visão, valores do Mahaspace. Nós precisamos escrever isso, né? Então, para dar uma oportunidade às pessoas oferecerem inspirações, o que elas querem, talvez elas podem enviar alguma coisa para vocês. E nós podemos também compartilhar os contatos no final. Então, por favor, subam nesse barco aqui, nesse projeto. Como vocês podem ver, tem um enorme potencial para o futuro. Como o senhor disse, nós precisamos colocar em palavras, né, o que ele disse, fazer uma afirmação de valores e de missão não é uma coisa fácil. Então, nós precisamos realmente da ajuda de vocês. Se vocês quiserem, a gente vai dar todos os detalhes no final. Então, Ocel, então, no momento, a principal iniciativa é a Global Tree Initiative. Minha compreensão é que, melhor do que falar sobre você mesmo, você pediu que nós perguntássemos coisas sobre as iniciativas, certo? Sim. Então, a Jackie é a CEO do Tree Initiative, e eu realmente gostaria de saber como é que vocês se encontraram. A gente não falou sobre isso muito ainda, algumas pessoas sabem, outras não, mas quando você era criança, você foi reconhecido como a reencarnação do Lama Yeshe, que era fundador do FPMT, e na maior parte dos ensinamentos do Lama Yeshe, a Jackie era a secretária do Lama Yeshe. Então, 2 anos e meio atrás, quando a Jackie e o Ocel se reconectaram, foi o quê? Foi uma mensagem que vocês trocaram? Como é que foi? Foi um WhatsApp? Não, na verdade, a Marie e a Michelle me convidaram para ir para a casa delas para um chá, tomar um chá. E daí eu fui lá, e daí tinha muitos alunos do Lama Yeshe lá, todos os alunos do Lama Yeshe estavam lá, então nós tomamos chá, e eu não sabia o que fazer, o que dizer, eu só comecei a perguntar a experiência que eles tinham tido com o Lama Yeshe. Então, quando a Jackie disse que ela era secretária do Lama Yeshe, eu falei, uau, que interessante, isso é muito interessante. Porque eu realmente nunca tive ninguém para me ajudar. Eu tentei cuidar de tudo sozinho, né? E eu tinha muita dificuldade com isso. Então, eu perguntei para a Jackie se ela poderia me ajudar. E ela disse sim. Então, foi incrível isso. Então, isso realmente me ajudou muito. Então, Jack disse que ela respondeu sim. E isso foi um compromisso de vida a vida. O que é realmente comovente isso. Para mim também. Então, eu tenho essas histórias secretas do Lama Yeshe que ela me contou, foi muito gostoso. Ela me contou umas histórias secretas do Lama Yeshe. Deve ter sido muito incríveis.
Eu disse para ela, você pode me dizer, não precisa manter mais esse segredo. Outra coisa que me chama a atenção na Jackie é que ela conheceu Lamayesh quando ela tinha 20 anos. Ela era uma pessoa vegana e ela se conectou naturalmente com as coisas que você está falando agora. Bom, eu não sabia disso. Ela era uma fazendeira vegana quando ela tinha 20 anos, a Jackie. Imagina, muitos anos atrás. Então, a ideia que nós tivemos era de que nós poderíamos trazer uma ou duas pessoas que trabalham com a Jackie e com o Ocel, do GTI, talvez Nalini, da Índia, para participar dessa conversa. A Nalini me disse que então ela está trabalhando nesse livro do Dalai Lama sobre sobre responsabilidade universal e ela mora na Índia, ela está comprometida com levar adiante essa visão de plantar árvores e da Ecovilla e criar oportunidades para as pessoas fazerem isso. Então, eu acho isso muito inspirador. E ela trabalha também com crianças e escolas. E ela também, fazendo esse trabalho, ela se inspirou a ser menos tímida. Então, agora ela faz parte desse grande evento e então, é um treinamento para ela. Eu não consigo me comunicar, como é que eu vou fazer para comunicar essas ideias? Então, muito obrigada, Melanie. Então, acho que você tem algumas perguntas para Jackie sobre o Global Tree Initiative. Ela é membro... a GTI é membro da ONU para a restauração do planeta. Então, gostaria que vocês conversassem sobre isso agora, então. Por favor, Mirnayali. Muito obrigada a todos. Então, minha pergunta é, como que o GTI começou, o Global Tree Initiative? Bom, eu acho que nem sei como responder isso, mas isso dia 29 de novembro começou, a Global Tree Initiative teve início, e aqui nós estamos em novembro, então é como se fosse uma festa de aniversário. Então, é como se nós tivéssemos essa festa de aniversário. Mas a gênese disso, o Ocel estava em Londres em 2019 e ele estava no lugar onde eu estava, perto de onde eu estava morando, e nós estávamos falando sobre o poder do desejo, e ele disse que ele tinha um projeto que poderia envolver todo mundo, independente da cultura, da etnia, da religião, um projeto que poderia unir a todos e trazê-los em contato com sua santidade, o Dalai Lama. Algo que não precisava de dinheiro, só algo que ele poderia patrocinar para unir as pessoas com sua santidade. Então, ele estava pensando sobre essa questão do alinhamento dos hábitos e ele criou um curso criando alinhamento dos hábitos, e no final desse curso, então, ele fez com que todos fizessem uma promessa de plantar uma árvore em 1 ano. E eu já sabia que ele gostava muito dessa ideia de plantar árvores, e ele, então, colocou essa ideia para os participantes do curso do alinhamento de hábitos. Então, surgiu que isso também, que essa plantação de árvores, esse conceito, fosse mais global, e foi assim que começou o Global Tree Initiative. Então, nós começamos a falar com as pessoas, nós estávamos num tour da Inglaterra, então nós passeamos pela Inglaterra levando essas ideias. Então, acho que a ideia era que a gente contasse a história para as pessoas falassem, estou dentro. E as pessoas diriam, então a gente contava as histórias e falava, eu estou dentro, alguma coisa assim. Tinha alguma coisa a ver com futebol, não sei bem. Mas eu sei que nós abandonamos um pouco essa ideia do tô dentro, mas nós continuamos a trabalhar nesse conceito, e com outras pessoas dos Estados Unidos,
E eles tiveram essa ideia de nós fazermos um lançamento do Global Tree Initiative em agosto de 2020. E nós teríamos uma conferência no Vajrayogini Institute, com muitos palestrantes, e nós daríamos árvores para todos, e nos concentraríamos na Austrália, porque a Austrália estava tendo muitos incêndios naquela época, então nós apresentamos essa proposta para o CEL, e ele disse, isso parece muito bom, mas eu acho que nós precisamos falar com o Lama Zopa. Então, eu pedi para o Lama Zopa, pedi a opinião dele, e ele disse que haveria obstáculos para ter uma conferência internacional em agosto de 2020. E claro que em janeiro de 2020, nós não tínhamos a menor ideia de que nós teríamos em lockdown em agosto de 2020. Então, quando eu levei essa informação para o CEL, ele disse, uau, naquele mesmo momento o CEL abriu os portões de um chat e tinha centenas ou milhares de pessoas nesse chat que queriam participar, pessoas de todas as partes do mundo que queriam participar desse app chat. E esse chat rodava, aconteciam conversas 24 horas do dia. Então, esse lançamento profissional numa conferência dançou completamente. E essas conversas aconteceram por muitos meses. Não aconteceu esse grande lançamento, mas era uma conversa que durava 24 horas por dia. Mas a partir dessas conversas surgiu esse maravilhoso projeto, que é o Global Tree Initiative. Então, eu quero fazer uma conexão aqui, porque eu acho que quando a gente é criança, a gente não leva a nossa mãe muito a sério, mas a minha mãe, a Alison, falou sobre eu ser uma fazendeira quando eu tinha 20 anos. Foi só um jeito de encontrar significado na minha vida, mas a minha mãe falava muito sobre isso quando eu era criança, e um dia, quando eu era muito criança, possivelmente não tinha nem 8 anos, eu estava viajando no carro com a minha mãe e eu tinha um guardanapo que eu não queria ficar segurando. Então, eu joguei o guardanapo fora da janela do carro. E a minha mãe pegou aquilo e ela me disse, Jackie, você colocaria aquele guardanapo no chão do seu quarto? E eu disse, não faria isso. Então, você precisa tratar todo o mundo como se fosse o seu quarto. E aquela afirmação bem pequena mudou minha vida para sempre. Porque se a gente pensar no mundo todo como sendo o meu quarto, então todas as suas atitudes, tudo que você pensa, tudo que você faz vai mudar. E eu nunca ouvi uma coisa tão profunda mais profunda do que aquilo. Até que eu comecei a ler os livros de Sua Santidade. Se você lê o livro de Sua Santidade, nós vamos colocar a sugestão no nosso site. Essas afirmações de Sua Santidade são tão básicas e tão simples, mas tão profundas sobre responsabilidade universal. E essa foi uma inspiração para o Global Tree Initiative. Isso responde a sua pergunta, Melanie? Muito obrigada. Então, esse livro chama Ecologia, Ética e Interdependência, parece. Eu não sei se é esse o nome, mas eu acho que esse livro é muito maravilhoso. Então, olha lá, Ecodharma. Então, quais são as iniciativas, outras iniciativas do GTI? Só um minutinho, estou cuidando aqui do tempo. Eu não sei se nós temos alguns gráficos que mostram a resposta para essa pergunta. Não sei se eu vou conseguir compartilhar aqui, mas a pergunta é sobre as iniciativas da Global Tree Initiative.
Então, aqui está mostrando aqui que tem não é disso que nós estamos falando, mas esse gráfico está mostrando que o número de árvores plantadas, o número de países. Acho que a gente não estava falando sobre isso. Eu estou querendo manter o tempo aqui, nós temos poucos minutos aqui. Então, nós podemos ir até um pouquinho mais tarde, porque nós tivemos problemas técnicos no começo. Então, as pessoas que não puderem ficar, nós vamos ter a gravação. Mas eu queria falar sobre o coração dessa organização. Eu posso falar do coração do GTI. E o coração do GTI, eu diria que nós estamos plantando árvores para criar comunidades. Então, é isso que nos torna especiais, uma organização especial, porque nós reconhecemos que o desastre global que nós estamos enfrentando agora poderia levar à extinção da espécie humana. Mas esse não é o problema, isso é só um sintoma do problema. O problema real, a razão real pela qual nós estamos nesse estado horrível e catastrófico que nós estamos enfrentando agora, é a nossa desarmonia interna, por conta da nossa negatividade interna, que se manifesta no mundo externo. Então, plantando árvores para criar comunidades, abordaria essa situação no mundo externo, mas o que nós estamos fazendo é criar o que nós chamamos de uma família universal. Então, de novo, independente da nossa cultura, etnia, religião, situação socioeconômica. Então, o que nós temos em comum, e é isso que nos une, é esse desejo de sermos capazes de viver num planeta que pelo menos seja tão saudável quanto nós encontramos para as próximas gerações. Então, nossa missão é plantar a sua árvore. Então, você, todo mundo aqui, todo mundo aí fora, você planta a sua árvore. Se todos os vocês plantarem as suas árvores, nós vamos criar nossa floresta. E nós vamos criar a nossa floresta para o futuro de todos, do seu futuro, Norbo, do futuro de todas as crianças. Então, é isso que nos faz especiais, é isso que nos faz diferentes, é por isso que a gente espera que vocês todos se unam a nós e plantem suas árvores. Mas existem várias formas de se envolver. Talvez você esteja aí pensando, eu não sei onde plantar uma árvore, eu não sei plantar árvore, eu não sei onde plantar, não tenho lugar. Então, tá bom, então faz um grupo de pessoas para plantar uma árvore. Leva seus filhos para o jardim da infância plantar uma árvore. Talvez no quarteirão do lado para plantar uma árvore. Cria um grupo para plantar uma árvore. Mas você pode dizer, eu não sei organizar, eu não consigo fazer isso. Tá bom, então apoie alguma alternativa de plantação de árvore na sua comunidade, porque certamente existem comunidades que fazem isso. Então, apoie essas comunidades. Então, não tenho tempo para isso, então nós temos 2 parceiros que estão na Inglaterra que vão plantar árvore para você. E agora, se você quiser realmente se envolver, nós temos parceiros maravilhosos na África, mas nós estamos tendo problemas com estabelecer essas parcerias, porque eles não têm como receber dinheiro na África, nominalmente. Então, nós estamos tentando fazer um levantamento de recursos. Então, um parceiro precisa de $12 mil para plantar 12 mil árvores em dezembro. Então, nós estamos tentando levantar esses fundos para fazer essa plantação de 12 mil árvores. Então, você pode nos ajudar. É assim que você pode se envolver também. E, além disso, você pode ser voluntário também. Nós temos voluntários maravilhosos e que nos apoiam muito. Então, existem muitas formas de você tomar parte desse uma família universal. E esse é o ponto. Você fazer parte dessa família universal. Isso ajudou na resposta? Então, só uma coisa que a Alison estava querendo mostrar. O que nós estamos dizendo é que não é só o que você faz,
mas é o que você pensa quando você faz o que você faz. Então, isso traz esses 4 pilares da plantação. Se você puder compartilhar os 4 pilares. Então, primeiro, todo esse material vai estar disponível para vocês. Acho que está traduzido para o português também. Então, nossos contatos também vão estar disponíveis. Então, por favor, se você quiser fazer parte, por favor, entre em contato conosco. Está no nosso website também. Mas o primeiro passo, quando você começa a trabalhar com o GTI, é estabelecer a sua motivação. Seja você esteja plantando uma árvore ou patrocinando uma plantação de uma árvore. Então, o importante é a motivação e ter uma visão de um mundo melhor. Um mundo livre de poluição interna e externa. Um mundo próspero, pacífico, sem ódio, sem ganância, sem confusão. Onde o cenário seja verde, com flores florescendo em todos os lugares, árvores altas, animais e a humanidade vivendo em harmonia. O segundo é manter a consciência. Então, enquanto você estiver fazendo seu projeto, seja ele qual for, seja plantar árvore ou patrocinar árvores, se você está sendo voluntário para o GTI, é manter essa consciência do seu objetivo, do seu alvo, que é ter um ambiente maravilhoso, onde as pessoas possam viver em harmonia com a natureza. E fique presente com isso. Seja onde você está, no seu coração, desejando por um mundo melhor. Começando aqui e agora, com uma semente, se for pelo menos. E o estágio 3 é dedicar o que você está criando com a sua atividade. Então, você planta a árvore, cuida da árvore, você está mentalmente presente no processo de fazer o mundo um lugar melhor por causa desta atividade de plantar essa árvore. Então, você dedica para tudo da forma que você quiser. E o quarto é se regozijar, bem, muito bem. Então, se divertir, ficar feliz, celebrar. Mas o bonito é você reconhecer a alegria que tem nesse processo todo. Isso é maravilhoso. Você pode colocar agora o mapa, por favor, Alison? Então, o bonito de tudo isso é que nós estamos todos de mão dadas nesse processo, numa rede de proteção em todo o planeta. Então, cada uma dessas pessoas que plantaram a árvore, depois que você plantou a árvore, você posta, então, no site. Então, nós podemos nos alegrar com todo esse impacto. Eu quero mostrar como é que esse número se abre quando você toca nele, se você clica no número. Então, quando você pode começar a abrir os números e você vai ver todas as árvores que foram plantadas. Todas as pessoas. Então, nós temos crianças que plantaram 15 árvores em 2 anos. Até hoje, 257.427 árvores em 50 países. Por pessoas que são como você e eu. Então, você pode abrir e ver a foto das pessoas. Nós queremos todos criar esse mundo melhor. Então, isso ajudou? Sim, com certeza. Então, nós estamos criando comunidades. Então, eu também entrei no GTI, assim, plantando uma árvore junto com a minha família e pensando, então, muito obrigada por criar essa iniciativa maravilhosa, essa plataforma maravilhosa. Então, minha última e terceira questão para essa tarde é como que você vê o GTI se desenvolvendo a partir desse momento? Bom, eu não tenho nenhuma dúvida de que o mundo precisa do GTI. GTI, eu vou começar a falar. Nós precisamos que todos plantem árvores, mas nós precisamos desse coração bonito do GTI, de criar uma comunidade, de criar uma família mundial, universal. Então, nós precisamos continuar. Agora, nós precisamos desenvolver uma educação. Nós precisamos de educação sobre como plantar árvores para que a gente possa ajudar as pessoas.
E agora nós temos um consultor trabalhando com isso. E nós precisamos desenvolver uma educação ambiental para que nenhuma criança deixe de saber como cuidar do ambiente. E nos países subdesenvolvidos, o nosso desejo de coração, junto com essas 250 mil árvores, ou 12 mil árvores no Zimbábue, é ajudar as pessoas locais, porque você mencionou que as pessoas não sabem que elas estão prejudicando o planeta. Então, a gente precisaria ter as pessoas defendendo o planeta e limpar as florestas e limpar. As pessoas não sabem o impacto que elas estão tendo no planeta. Então, nós queremos criar essa educação, essas peças de educação. E nós realmente precisamos trabalhar em países que precisam muito da nossa assistência. Então a minha hipótese é de que nós vamos trabalhar de duas formas, expandir de duas maneiras. E cada pessoa aqui nesse encontro pode nos ajudar. E você pode tocar as pessoas à sua volta também, certo? Então, muito obrigado por tudo. Foi realmente inspirador. Eu só queria trazer mais duas pessoas para a conversa muito brevemente. Nós vamos terminar às 2:45 agora. Por favor, você pode sair se você precisar, mas essa conversa está tão boa. Então, eu queria convidar a Anrik e a Kika também para... acho que não... Se você puder trazer essas pessoas. Anrik e a Kika são pessoas jovens, mais jovens que eu, pelo menos, que estão trabalhando com o OCEL. A Kika é do... Anrik é da África do Sul. Ele é incrivelmente hábil. E a Kika mora em Portugal. E ela se formou, fez um curso de conservação de florestas. E ela também trabalha num projeto das Nações Unidas sobre valores e cuidados com o ambiente. Então, eu queria falar com vocês, eu queria saber como que vocês estão envolvidos com o GTI. O que inspirou vocês nesse projeto? Ladies first. Tá aqui que ela vai falar primeiro. Muito obrigada. Então, primeiro, muito obrigado por esse evento, por todos os pensamentos que foram compartilhados aqui. Foi muito inspirador, foi muito maravilhoso poder ouvir vocês. E tudo que foi falado aqui, eu concordo, isso tudo ressoa dentro de mim. Então, bom, eu entrei no GTI porque o Alisson, como a Alisson mencionou, a minha tese, meu projeto de tese foi trabalhar e foi assim que eu entrei em contato com o GTI. Eu estava procurando pessoas, organizações, ou que eu pudesse encontrar, que fossem budistas ou alinhados com o budismo, que estivesse buscando alguma maneira de trabalhar a favor do ambiente. Então, fosse como fosse. Então, assim eu encontrei o GTI. E aí eu comecei, então, a conversar com as pessoas, com o Jackie, com a Ana, com a Amrik. Então, eu descobri que essas pessoas eram muito gentis comigo, como os valores delas eram alinhados com os meus. Então, para ser honesta, eu acho que isso realmente me fez me juntar ao time, porque eu adoro trabalhar com pessoas, em grupos. Então, ser parte de um grupo, para mim, realmente tem muita importância para mim. Eu queria ser melhor para os outros e para o mundo. E eu queria eu tenho essa paixão em fazer do mundo um lugar melhor. Então, isso tudo ressoou dentro de mim. E nós estávamos falando essa manhã que tinha a ver com bondade. Nós estávamos falando sobre bondade. Então, estávamos falando que hoje em dia ser gentil
as pessoas nos acham meio ingênuas, mas eu não sinto isso no GTI. As pessoas realmente me fazem sentir que eu estou em casa, de alguma maneira. Então, é isso. Na verdade, esse é o motivo de eu ter me juntado ao GTI. Então, se pode deixar, você já devia ter deixado. Nossa Senhora. Não, abriu um microfone aí, então desculpa. Então, muito obrigada, Kika. Achei isso muito comovente, muito real. Muito obrigado. Muito obrigada. Henrique, você gostaria de acrescentar alguma coisa sobre a sua experiência com GTI? O Henrique é o gênio técnico por trás do GTI, do projeto. Eu não diria isso, mas é um pouco demais para mim, mas muito obrigada. Então, muito brevemente, é claro que nós nos fechamos quando nós pensamos em nós mesmos, em nossos problemas, nos tornamos egoístas e nós começamos a perder a alegria. Mas o que ficou claro para mim é que usar a natureza para reunir as pessoas e criar comunidades, criar oportunidades de nós sairmos da nossa bolha e nos conectarmos com os outros, usando as árvores e a natureza para que nossos instintos nobres possam se manifestar e ajudar os outros a plantar árvores para a próxima geração, a nossa floresta. Essa intenção de colocar a semente no solo e pensar em outras pessoas, que nós temos essa oportunidade de experienciar um prazer que é completamente altruísta, uma alegria completamente altruísta. Isso me motivou a fazer mais e isso nos motiva a usar essa plataforma para reunir as pessoas, para fazer alguma coisa boa. Não só fazer uma coisa boa, mas se sentir bem também. Isso ressoa muito dentro de mim e é por isso que eu tive essa oportunidade de ser parte disso, então eu sou muito grata a isso. E também a oportunidade de fazer algo que cria harmonia entre os corações e junta os corações. Então, foi uma grande oportunidade de desenvolver e usar minhas habilidades para isso, de um nível mais sutil. Então, muito obrigado. Muito obrigada, Henrique, pelo seu trabalho. Muito obrigada a tudo que você fez pelo GTI, faz pelo GTI. Céu, nós estamos acabando aqui, terminando. Você gostaria de acrescentar alguma coisa para fechar, para finalizar? Bom, eu queria realmente agradecer pela apresentação. Isso foi incrível, realmente. Eu fiquei muito inspirado. Realmente maravilhoso. Então, eu gostaria de acrescentar uma única coisa aqui, que é eu realmente sinto fortemente que o único futuro que nós podemos realmente ter é uma economia verde e sustentável. E se as coisas não mudarem nessa direção, então nós estamos perdidos. Então, eu acho que o futuro é esse, e eu realmente acho que nós estamos no topo da onda aí, e eu queria agradecer a todos. Nós realmente estamos fazendo história aqui. E eu sou muito inspirado por tudo isso. Não tenho nem palavras para expressar o que eu estou sentindo. Então, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Céu. Nossa inspiração para esse projeto. Então, eu espero que outras pessoas tenham se inspirado também. Então, nós estamos sem tempo agora, então eu só queria agradecer todos os painelistas, agradecer o Ocel, Clara Jaque, pelo trabalho de nos apoiar. Muito obrigado, FDCW, pelo convite. E a Ângela, que cuidou das questões técnicas aqui. Obrigada a todo mundo que contribuiu aqui com esse trabalho e fez parte desse evento. Eu queria só terminar com 3 slides com um pouco de informação, com algumas informações. Então, muitas pessoas estão querendo dizer, eu queria me envolver, como é que eu faço contato? Está tudo online, você pode colocar no Google, mas eu vou colocar alguns slides aqui com algumas informações e o FDCW vai poder compartilhar também. Então,
por favor, participem. Se você se sentir inspirado, por favor, participem dessa família. E então, nós temos uma abordagem muito pessoal, então você pode entrar em contato com a Jacqueline diretamente, e você vai receber uma resposta. E eu acho isso maravilhoso também de trabalhar como organização. Então, esse é o site, esses são os e-mails, e aqui os dois principais sites. O One Big Love é o principal, e eu acho todos esses conteúdos são muito inspiradores. O Global Tree Initiative tem o seu próprio site, Plant Grow Safe, tem tradução em português, porque eu vi, e também nós temos uma página do Facebook para o Marra Space. Então, muito obrigada por participarem. Eu achei tudo isso foi muito inspirador. Tenha uma excelente semana durante todo esse evento, durante essa semana. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Alison. Muito obrigada, Cel. Foi uma honra ter vocês aqui.